Pedindo sabedoria a Deus. Bom dia, mulher de valor, bom dia, mulher de Deus. Estamos aqui em mais um devocional posicionado, onde Deus está aqui com uma mesa posta diante de nós, ansioso para que a gente sente e desfrute do banquete que é a palavra de Deus, que é a presença dele. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre sabedoria, né? Complementar a palavra de ontem, né? Aquilo que o Senhor instruiu, e hoje de manhã ele me levou de novo a Provérbios 4, né? E eu li Provérbios 1, 2, o 13 e o 4, né? E como fala sobre sabedoria, né? O livro de Provérbios é um livro extremamente rico para quem quer se desenvolver como pessoa, como um filho de Deus, né? É um livro cheio de princípios que vem direto do coração de Deus para nós, né? E hoje nós vamos falar então sobre sabedoria, né? Como pedir sabedoria a Deus, né? Como que a gente faz isso? O que é essa sabedoria de Deus, né? O que é isso que às vezes a gente olha para as pessoas e enxerga nelas, mas não consegue imaginar que isso pode vir a ser nosso também, né? É um dom que vem de Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, né? Se você não tem ela física, digital, não tem problema, anota aí, mas leia Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Na verdade, eu sugiro a você que leia todo o livro de Tiago, porque é um livro incrível, né? Também cheio de princípios que nós precisamos seguir para ter uma vida realmente de um filho de Deus, tá? Então, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 8, que diz o seguinte, eu estou na versão NVT, tá? Facilita o entendimento de todos. Se algum de vocês, versículo 5, tá? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, olha o segredo, gente. Então, o versículo 5 está dizendo que se alguém precisar de sabedoria, pode pedir a Deus, que Ele é generoso, e Ele vai nos dar sabedoria. Ele não vai nos repreender porque a gente vai estar pedindo sabedoria, tá? Mas, ou seja, todavia, contudo, porém, quando vocês pedirem, tá lá no verso 6, tá? Não tô criando isso não. Tá lá, ó. Quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Nós vamos ler o restante, mas a gente vai parar um pouquinho aqui, vamos refletir nesse versículo. Porque devocional é isso, né? Nós vamos ler a palavra e vamos refletir dentro daquilo que Deus está falando conosco nesse versículo específico, um capítulo específico. Você vai pegar versículo por versículo e vai esmiuçar ele, vai abrir ele, vai ler nas entrelinhas, compreender o que está por trás daquele versículo, por trás daquela história, né? Então aqui o que Deus está o que Tiago está nos falando, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, que qualquer um pode pedir sabedoria a Deus. Deus vai dar e Ele não vai repreender porque a gente está pedindo sabedoria. Mas quando nós pedirmos, nós precisamos fazer com fé, sem vacilar. Pois quem duvida é como a onda do mar, né? Ela é empurrada e agitada pelo vento. O que o mar faz? Ele vai e volta. E aí, conforme o vento está, as ondas do mar estão, né? Se o vento está mais agitado, se tem mais vento, ela vai e volta com mais força, né? Derrubando tudo e terminando com tudo na frente que ela vê pela frente. Se o vento está tranquilo, ela vai e vem também, mas mais tranquila, né? Então, o que Tiago está nos falando aqui? Que para que a gente não seja aquelas pessoas que vão na onda do mundo, sabe o que todo mundo está fazendo? Ah, porque a moda agora é essa, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem pontual, porque eu vi um vídeo há uns meses atrás e eu achei bem interessante, né? Que falava dos croppeds, né? Por que crente não pode usar cropped? Era esse o título do vídeo, mas era uma pastora ministrando, né? E ela foi muito pontual com relação ao cropped, porque ela falou sobre
a exposição do nosso corpo, né? Não tem a ver com um crente não usar cropped. Ah, porque agora eu acredito em Deus, então eu não posso mais usar cropped. Então eu ando com Jesus, eu não uso mais cropped. Não tem a ver com isso. É compreender a essência daquilo que está por trás do cropped. O cropped, ele vem numa linha de moda feminista, né? Então é de muitos anos que eles vêm querendo mostrar o corpo da mulher, vindo com essas tendências que vão fazendo com que a mulher se exponha, né? E aí então perde a essência feminina. Gente, eu quero que vocês entendam que o segredo nosso como mulheres é esconder o nosso corpo. Por mais que pareça talvez ridículo para você, mas é esconder aquilo que nós temos de mais precioso e só mostrar para quem realmente merece. No meu caso, meu marido, né? Se você ainda não é casada, ore para que Deus dê e prepare um homem, né, que esteja à sua altura. Então eu escondo o meu corpo porque eu quero mostrar ele só pro meu marido, eu quero fazer um charme, né? Então quando a gente tá naquele momento a dois é outra coisa. Mas pro mundo eu não vou mostrar. O meu corpo é templo do Espírito Santo, eu carrego dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Então eu não vou ficar expondo a minha barriga, né? Então é sobre isso, é sobre entender o que está por trás, né? Então essa linha de pensamento feminista que vem para que a mulher se exponha a tal forma que ela perca a essência de Jesus, né? Então, e é sobre isso, o devocional ele faz isso, ele é pontual por isso, para que você olhe as entrelinhas. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu recebi um questionamento no direct sobre como eu fazia devocional e tal, e uma menina me perguntou assim, qual devocional você usa, né? E aí eu disse, olha, eu não uso devocional nenhum, mas aquela pergunta dela criou uma pulguinha atrás da orelha. Por quê? Porque existem inúmeros devocionais, né? E eles são bênção para as nossas vidas. Eu não estou aqui dizendo para você que se você comprou um devocional, um café com Deus Pai, ou um papo com Deus, né? Não, que você não deve mais fazer esse devocional. Não, pelo contrário, você deve fazer. Eles têm ensinamentos preciosos e eles foram pontualmente direcionados por Deus, para que cada dia do ano você tenha uma palavra para abençoar a sua vida. Só que o devocional ele vai muito além de você pegar, abrir um livro e ler aquela página. O devocional é sobre abrir a Bíblia e tirar aquilo que que Deus não revelou ainda para ninguém. E só quem é filha de verdade que consegue fazer isso. Pegar o devocional e ler, poxa, o que Deus está querendo dizer aqui? Ó, se algum de vocês precisar de sabedoria, poxa, eu preciso de sabedoria. Peraí, então, o que eu tenho que fazer? Ah, eu posso pedir a Deus porque Ele é generoso e Ele vai me dar. Ah, e Ele não repreende, então eu posso pedir. Deliberadamente eu posso pedir. Você consegue compreender? No verso 6, tá, mas quando a gente pedir, a gente tem que pedir com fé. Ah, então eu tenho que pedir sabedoria com fé. Pois se eu vacilar, eu vou ser como aqueles como a onda do mar, né? Mas o que é essa onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento? O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que para que a gente não seja como o mundo é. E aí você vai pegar e você vai anotar no seu caderninho sobre isso. Você entende? É sobre isso, essa é a profundidade que Deus tem buscado, né? De nós mulheres. Então fecha parênteses agora, vamos continuar o nosso devocional. Bom, então a gente pode pedir sabedoria, né? Deus não vai nos repreender, e só que Ele quer que a gente peça com fé. Deus quer que a gente peça sem vacilar, né? E para não vacilar, a gente precisa confiar. A gente precisa confiar naquele que vai nos dar todas as coisas, que vai ser um acréscimo para nós, que vai acrescentar as coisas. Nós precisamos confiar em quem nós estamos crendo. E como que a gente confia em uma pessoa? Nós confiamos em uma pessoa sendo profundas em relacionamento com elas. Hoje meu fone não quer ficar na orelha, né? Hoje ele tá rebelde. Nós confiamos nas pessoas que nós temos relacionamento. Mas não é um relacionamento superficial, é um relacionamento profundo. A minha vizinha, por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui de fundos com a minha casa, nas laterais eu não tenho, mas de fundos aqui eu tenho. E eu tenho um relacionamento superficial com ela. Ela é só minha vizinha. Então, se eu não tenho intimidade com ela para ir lá, por exemplo, pedir uma xícara de açúcar. Se eu precisar de açúcar, eu tenho que pegar meu carro e ir até o mercado e comprar. Porque o meu relacionamento é superficial. É só de vizinha com vizinha.
Por exemplo, assim, caiu uma coisa no meu pátio, pro teu pátio, ou tá tudo meio escuro, tem uma movimentação estranha no bairro. É esse tipo de assunto que nós vamos ter. Agora, eu tenho uma amiga que ela senta para tomar café comigo e ali eu posso rasgar o meu coração. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento profundo com ela. Eu sei que ela não vai me julgar. Eu sei que se ela tiver um conselho para me dar, ela vai me corrigir. Sabe? Então Deus quer esse relacionamento com você. Esse relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Não um relacionamento de uma pessoa que abre a Bíblia uma vez por mês ou uma vez por semana. Deus quer um relacionamento todos os dias. Todos os dias conosco. E aí, quando você chegar nesse ponto de pedir sabedoria e dizer assim, numa oração, Deus, derrama da tua sabedoria sobre mim. Derrama o dom da sabedoria sobre mim. Faz com que o teu Espírito Santo se revele no mais profundo do meu coração. Quando você chegar nesse ponto, o Senhor vai dar deliberadamente. Você não vai se preocupar com esse mas, quando pedirem, façam com fé. Porque você já vai estar exercendo sua fé todos os dias. Crendo que Ele existe e convivendo com Deus como se Ele fosse um ser natural, físico que está ali junto com você. Sabe, às vezes eu posso até parecer louca. E às vezes até eu posso ser louca, né? Mas eu convido Jesus para ir comigo em todos os lugares. E às vezes eu nem convido, mas eu sei que Ele está ali. E aí eu estou no meio de alguma coisa e digo, Jesus, está vendo isso aqui? Pai, olha só isso. Do bom e do ruim eu falo com Jesus. Olha, Jesus, olha o que aquela pessoa está fazendo. Que ruim isso. Obrigada por eu não ser assim, por tu ter transformado o meu coração e eu poder ser diferente. Ou eu estar numa loja e dizer, Jesus, eu quero muito aquilo. Gente, já fiz muito isso. E já ganhei muita coisa sem pedir. Essa lapiseira aqui foi uma. Eu estava aqui sentada uns 3, deixa eu ver, hoje é terça-feira, né? Sexta-feira da semana passada, fazendo meu devocional. E a minha lapiseira sumiu. Eu perdi ela tem alguns meses. E aí eu disse, Jesus, eu queria tanto uma lapiseira. Tô precisando tanto de uma lapiseira, porque eu gosto de escrever de lápis ou lapiseira, né? E o lápis é ruim, tem que ficar apontando, né? E eu disse, Jesus, né, onde é que você vai parar minha lapiseira? Você vai ter que comprar uma lapiseira nova. Eu falei assim com Jesus, gente. Aqui, fazendo meu devocional, sabe? E aí meu marido chegou na segunda-feira de manhã. Ou no sábado de manhã, não me lembro. Mas foram uns 2, 3 dias depois ele chegou com a lapiseira pra mim, né? E aí eu não falei nada pro meu marido. Mas eu falei pra Jesus. Aí meu marido foi numa livraria comprar grafite para as lapiseiras dos nossos filhos e Jesus mostrou pra ele essa lapiseira. Da minha cor preferida ainda, que é esse rosa que não é rosa, meio laranja. Você entende? Então é sobre isso. Como que a gente vai desenvolver nossa fé com Jesus? Caminhando com Ele todos os dias. Esse é o segredo, é caminhar com Jesus todos os dias. E todo o tempo. Ontem eu postei um vídeo falando, né, sobre colocar Deus em todos os momentos da nossa vida. E a gente vai ficar surpresa de onde Ele vai surgir, de onde Ele vai se mostrar, sabe? Tem coisas que acontecem que vão ser extremamente sobrenaturais no teu dia a dia. Mas é só porque você fez Deus participar do seu dia por completo. Sabe, você acordou de manhã, se colocou de joelhos nos pés da cama de pijama mesmo. E disse, Senhor, eu te entrego o meu dia. Obrigada, Pai, porque mais uma vez a tua misericórdia, mais uma manhã a tua misericórdia me acordou. A tua graça se renovou sobre mim. Obrigada, Deus. Agora cuida da minha agenda, cuida do meu dia, cuida dos meus afazeres. Faça com que o meu dia seja leve, cheio de paz. Cuida dos meus filhos. Sabe, é uma oração. Isso nos mostra um senhorio da nossa parte para com Deus, sabe? Quando eu faço isso, eu estou dizendo assim, Deus, eu me humilho na tua presença, porque eu sei que tu vai me exaltar. Eu me humilho na tua presença, porque eu sei que o melhor está por vir, porque tu está cuidando de todas as coisas. Sabe, é sobre isso a fé, é sobre isso. E Deus nos levou a falar de sabedoria, mas nos leva a falar de fé, não tem como a gente fugir desse lugar de intimidade. Deus não vai derramar sabedoria sobre você se você não for íntima dele, para conhecer o coração de Deus, sabe? Vou contar algo aqui que talvez nem não faça muito sentido, mas talvez faça sentido para quem estiver ouvindo.
Eu frequentei diversas religiões antes de me tornar cristã, né? De conhecer Jesus. Eu vim de berço católico. Então eu conheci Umbanda, Espiritismo, cartomancia, né? Todas essas... Tudo que vocês imaginam, eu passei assim, né? Só não fui para aquelas quimbanda, aquelas coisas mais pesadas, não. Mas eu ia, tomava passe, enfim, entendia. Cheguei até a fazer alguns trabalhos, tá? Não vou negar. Para desenvolvimento profissional foi na época. Mas eu fiz, né? Então eu conheci muita coisa, tá? Quero que você entenda que eu conheci muita coisa. E eu lembro que eu olhava para aquelas pessoas adivinhando as coisas e eu questionava aquilo. Eu dizia assim, meu Deus, olha só. E aí as pessoas falavam para mim, você tem que trabalhar nisso, porque você tem um dom. Hoje eu entendo o dom. Hoje eu entendo. Era o diabo tentando tirar aquilo que Deus estava colocando dentro de mim. Deus já tinha colocado, já tinha me escolhido, assim como Ele já te escolheu. E aí elas falavam, né? Você tem que vir, vamos começar. E eu cheguei aí algumas vezes em um centro espírita, né? Pra começar a trabalhar, dar passes e tal. Só que o que eu achava que me chamava a atenção era essa coisa de desvendar o futuro, né? Mais ou menos a cartomancia também faz, né? De desvendar o futuro, de falar sobre o futuro. E eu queria entender aquilo e eu queria aquilo pra mim, né? Só que eu não sabia como buscar aquilo, né? E também não me aprofundei na época, eu era muito jovem. E hoje eu tenho a revelação do futuro. Hoje eu tenho isso em Deus. Porque eu ousei pedir pra Ele, assim como eu ousei pedir pra Deus pra ver anjos. Eu ousei. Eu disse, Senhor, eu quero ver anjos. Eu quero. E aí Deus disse, então tá, então eu vou te mostrar anjos. E foi tão lindo que quando eu tive essa experiência, algumas semanas depois, em um final de semana de retiro, eu tive essa experiência onde eu dancei com os anjos. E eram muitos anjos na minha volta e um deles dançava comigo. Foi algo, e me abraçaram. E eu vivi uma coisa sobrenatural que eu não tenho como explicar. Não tem, só quem vive. Só quem vive. Então, que nós sejamos ousadas em Deus, gente. Deus está aí para nos levar a um patamar muito mais alto. Só que nós estamos tão presas nas coisas deste mundo, nós estamos tão voltadas como a onda do mar, né, que é empurrada e agitada pelo vento. E o vento é o mundo, é as coisas do mundo, é essa agilidade que a tecnologia nos impõe, sabe? Que tem que ser tudo muito rápido, e em Deus as coisas não são assim. Em Deus é no tempo dele, é quando a gente está preparada. Porque não adianta ele liberar uma bênção sobre a sua vida, algo impossível, improvável que você precise, se você não está preparada para receber. Aí você vai receber e vai perder. E ainda vai culpar Deus porque perdeu. Então Deus todos os dias está nos incitando a melhorar, a amadurecer, a desenvolver alguma habilidade. Para que quando chegar o momento certo, que nós estejamos preparadas e maduras, Ele vai derramar sobre nós essa bênção. E aí nós não vamos perder, porque a gente vai estar madura. A gente vai ter desenvolvido todas as habilidades que precisava para poder manter essa bênção em nós. Amém? Eu não vou encerrar o devocional, porque já está ficando longo. Amanhã a gente continua, se Deus permitir, nós vamos falar sobre o versículo 7 e 8, mas eu te convido a ler o livro de Tiago, um livro super curto, tem 4 ou 5 capítulos, acho, são 5 capítulos, mas ele é 15 minutinhos de leitura, você lê ele e depois pode estudar versículo por versículo. Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Beijo grande, amada. Deus abençoe seu dia. Lembre de compartilhar essa live. Seja uma ferramenta de Deus na vida de outra mulher. Em nome de Jesus, nos vemos amanhã de manhã.